Pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu sou o Vitor Restroili, né? Sou aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sejam todos muito bem-vindos. É o segundo dia do BRESS. No dia de hoje a gente conta aí com a palestra da professora Marta Matoso, né, e uma sessão técnica depois da palestra, que serão discutidos os artigos aí sobre Deep Learning. E após a sessão técnica, indicaremos o melhor artigo do BRESS, né, que será convidado aí para uma versão estendida para a revista de Informática Teórica e Aplicada, né, a RITA. Bom, apresentando a Marta, embora dispense muita apresentação, né, amplamente conhecida pela comunidade, a Marta é uma professora titular da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seus temas de interesse em ciências de dados incluem aspectos de gerência de dados em larga escala. Dentre os interesses estão os dados de proveniência para apoiar humanos em análises de dados durante a execução paralela, né, de muitas tarefas de computação em ambientes de alto desempenho. Marta já orientou mais de 80 alunos de pós-graduação, é bolsista de produtividade em pesquisa, nível 1B do CNPq. Sua pesquisa é aplicada em problemas reais, abordando experimentos científicos em workflows da área de ciência de ciência da computação, incluindo aprendizado de máquina profundo. Coordena projetos de pesquisas financiados pelo CNPq, CAPES, FAPERJ, projetos de colaboração com o IRIA, da França, desde 2001. Atualmente, Mercator Fellow do DFG, na Alemanha, e membro do corpo de especialistas de projetos Workflow nos Estados Unidos. Foi membro do CACC, do CNPq, no período de 2015 a 2018. Marta é membro da CM e 3E, sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Computação. Ela atua em comitê de programas de conferências internacionais e é membro do corpo editorial de vários periódicos internacionais. Bom, um amplo currículo para nós aqui do BRESS, uma honra ter a Marta fazendo essa palestra com a gente. Então, muito obrigado, Marta, por aceitar esse convite. É prazer mesmo ter você aqui no BRESS 2021. Você fica à vontade para começar na hora que você quiser. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, agradeço muito aí ao Victor e ao Fabrício pelo convite, né? É uma alegria para mim participar desse evento e a oportunidade de falar um pouco da minha visão em relação à proveniência em ciência de dados, né? Então, fiquei feliz também por ser os 15 anos do evento, né? E aí, em 2007 foi o primeiro evento, e desde 2001 e tal, já haviam vários pesquisadores brasileiros trabalhando com e-science, especificamente na área de banco de dados e engenharia de software. E aí, conversando com o João Eduardo Ferreira, da USP, né, que está aqui, a gente teve essa ideia de organizar, a Vanessa Braganholo, da UF, topou também, e, enfim, está aí até hoje, né? E é um evento que consegue agregar as pessoas da computação que trabalham junto a outras áreas da ciência nesse sentido de facilitar, né? Então, na primeira edição, né, que foi junto com a SBBD e os BES, a palestra convidada foi a Juliana Freire, falando de proveniência. Mas o assunto só cresceu em termos de importância e ainda tem muitos desafios. Então, por isso, eu optei por falar desse tema. Bom, aqui mais para mostrar onde eu fico, né? Então, estou com saudades da minha sala, resolvi botar essa foto. É muito tempo que eu não vou lá, nessa setinha aqui está indicando onde é que é a minha sala, no campus do Fundão. Né? Tem uma vista bonita, enfim, saudades. E então, como o Victor já falou, né? Já tem, não vou repetir aqui, só mais algumas fotos aí lá do Centro de Tecnologia da COP UFRJ, né? Eu pertenço ao programa de Engenharia de Sistemas de Computação que fica nessa área aqui também. Então, só comentando um pouco em relação à minha atividade, né? Eu queria ressaltar essa questão, o último item aí, que é o trabalho em equipe voltado a problemas reais. Então, a própria caracterização do BRESS, né, e a área de Science, que é você
desenvolver novas técnicas, novos algoritmos da ciência da computação, mais aplicado, né, voltado a um problema real. Então, a gente tem todo um desafio, né, de não fazer um chamado toy problem, né, resolver aquele problema pequeno do livro, né, que você usa e ele funciona, mas na vida real, no laboratório, as soluções podem precisar de outras características e surgem novos desafios. Então, essa é uma característica, né? E aí tem aqui também, fiz uma nuvem de palavras com os artigos em periódicos que eu trabalho em grupo, né, com alunos, outros colaboradores, e aí essa área, né, de dados, workflows científicos e proveniência, ela se sobressai bastante. É de fato que eu venho trabalhando e vou comentar então um pouco sobre essa experiência e os desafios que ainda tem nessa área, né? Então, do ponto de vista de aplicação, aparece também engenharia, né, simulação, tem também alguma interação com a bioinformática, e, enfim, então tem esses dois lados. Para falar um pouco, então, sobre, já que o tema é proveniência, né, o principal evento que publica as pesquisas de proveniência são os eventos, o IPO e o TAP, né, International Provenance and Annotation, e o Workshop on Theory and Practice. E eles começaram, a gente teve a ideia surgiu num evento em 2002, que a gente teve a sorte de ser convidada, no caso a Maria Cláudia Cavalcante, que é hoje professora do IME, aqui no Rio. Ela era minha aluna de doutorado, orientada com a Maria Luísa Campos, do PPGI da UFRJ. E aí, ao apresentar um dos trabalhos, a gente teve esse convite, a Maria Cláudia Ayoko apresentou lá, e tinham vários pesquisadores que até hoje atuam na área, e assim foi surgindo os eventos, né? Então, eu marco aqui em 2013 um ponto importante, que foi a criação do padrão, na verdade, uma recomendação para a representação da proveniência segundo o W3C. E em 2014, esses dois eventos se juntaram num só, formando a Provenance Week, aqui tem um link, e coincidentemente essa semana está acontecendo a Provenance Week, então a gente está se dividindo um pouco entre os eventos, né? Eu coordenei a Provenance Week em 2016 e esse ano a Vanessa Braganholo da UF está sendo a coordenadora do IPO, então tem uma participação brasileira lá também. É importante, eu recomendo vocês darem uma olhada nos trabalhos lá. Bom, e aí, por conta desse evento que está ocorrendo essa semana, segunda-feira teve uma palestra do professor Paulo Misser, lá de Newcastle, na Inglaterra, e eu achei legal ele colocar esse mapa de colaborações a partir dos artigos que saem nesses eventos, né? E então tem aqui a Universidade de Southampton e o King's College, onde pertence o Luc Moreau, que é meio que um pai da proveniência W3C, PROV, né? E a gente aparece aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaborando com a UF, que colabora com Newcastle, colabora com os Estados Unidos, enfim. É uma rede, achei bem interessante. Os slides da palestra dele eu recomendo vocês olharem, então no SlideShare. Ele tem um blog, enfim, tem muita coisa acontecendo e várias discussões rolando, né? Bom, então, voltando para o tema da apresentação, a ideia é falar um pouco sobre o que evoluiu, né, na proveniência, como apoiando a análise de experimentos científicos, aqui especificamente de ciência de dados. E aqui, só para a gente já começar a entrar no clima, né, muitas pessoas já conhecem, mas é importante ressaltar e mostrar. Esse aqui é o conceito básico, né, esses relacionamentos e conceitos da proveniência segundo o W3C-Prov. Então, é uma iniciativa bem importante, porque são conceitos simples, mas que se aplicam, são genéricos, né? E o mais importante aqui é, além de caracterizar os principais objetos de pesquisa, no caso, entidade, atividade e agentes,
existem os relacionamentos, e são esses relacionamentos que vão gerar, de fato, a proveniência. Essa é a parte mais complicada de você representar o que aconteceu, qual foi a trajetória até que um dado fosse gerado, né? Bom, então, entrando um pouco mais em detalhes da proveniência, eu vou fazer um exemplo, uma analogia com uma arte aqui, né, uma tela do Henri Matisse, que normalmente de proveniência em arte é uma coisa já bem conhecida e bem trabalhada, só que no contexto artístico a proveniência está relacionada a de onde veio essa tela. Ela começou no ateliê do artista, depois foi comprado por uma coleção privada, depois foi vendido a um museu. Esse tipo de proveniência aliado aos metadados aqui, qual é o título da tela, qual o pintor, o ano. Essa é a proveniência artística, mas a proveniência no sentido que a gente quer trabalhar e que a gente está apoiando, ela está relacionada ao processo de geração e de desenvolvimento. Então, a partir da tela final, fica muito difícil você descobrir quais foram os passos, quais foram as tentativas, o que aconteceu e o que foi feito que a gente não precisaria repetir para chegar ao resultado, né? E é essa descoberta do processo que é uma das características, essa descoberta no registro, né? Quando você não tem, você tem que fazer uma descoberta. Então, no caso das artes, existem técnicas de raio-x, de análise química das texturas e das cores da pintura, até você chegar, passou por isso, veio para cá, né? Mas é muito difícil, ao passo que se você faz o registro especificamente, paulatinamente, à medida que o experimento progride, né? Então, aqui começou em janeiro de 1940, outro janeiro, março, fevereiro, março, setembro, até setembro terminou. No caso, esse registro da proveniência foi feito a partir de fotos, né? E aqui, o interessante desse processo, desse registro, é que ele pode auxiliar o desenvolvedor durante o processo. Então, essa é uma característica que pode soar um pouco estranha. Você vai fazer proveniência durante o experimento, e a proveniência não se refere ao passado, ao que aconteceu, sim, mas acontece que quando o experimento demora muito, ele é cheio de tentativas e erros, ele ocorre em larga escala, é importante que você já tenha proveniência do que já aconteceu, porque analisar aquilo ali não é muito simples sem o registro. Então, aqui, no caso, o cientista de dados, né, na analogia, poderia olhar essa tentativa aqui está interessante das plantas aqui, não está ocupando muito espaço, vamos diminuir até retirar totalmente. Então, eu acho que dá para a gente ter uma ideia da importância da proveniência durante o processo, que é uma área que eu acho bastante interessante. Então, muitas pessoas se preocupam em fazer um registro, disponibilizar só quando termina, de fato, chegou na última etapa, outras tentam derivar a parte sem registro, a partir do final, e outras, que é a linha que eu considero mais efetiva, é essa de ir registrando e já disponibilizando para a pessoa que idealizou o processo, né? Bom, então, para fazer isso, você tem essas alternativas, né, de capturar metadados e proveniência. Então, vocês veem que metadados eu registro o título, o autor, são coisas mais ou menos ligadas a um objeto especificamente, enquanto que a proveniência é a trajetória, né? Ela tem a derivação dos dados, né? O processo de transformação que foi sendo executado até chegar ao final. Então, uma possibilidade de você capturar a proveniência é durante a execução. E aí os desafios são o que eu vou registrar. Eu vou tirar fotos, naquele caso, a cada segundo, vou tirar fotos a cada dia, e vou fazer uma seleção de etapas a serem registradas, né? Então, essa é a característica, os desafios de quem está capturando durante o processo.
e tem uma outra abordagem que é depois. Bom, depois que termino, eu vou dar uma olhada nos objetos de pesquisa gerados e vou usar técnicas computacionais de inferência e tentar descobrir, registrar o que aconteceu. Então, as duas têm vantagens e desvantagens, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Bom, então, do ponto de vista de aplicar a proveniência à ciência de dados, eu acho legal essa figura, já mostrei em outras palestras, do Jens Dietrich, que ele foi falar num evento de banco de dados, falando sobre ciência de dados, né? Então, é um termo que todo mundo está usando, né? É um emprego que está atraindo mais pessoas hoje, mas é importante registrar que não é só o aprendizado de máquina, né? Existem várias outras ciências envolvidas e pesquisas que são necessárias, e aí eu destaco aqui, então, a área que eu atuo especificamente, né, que é a gerência de dados em larga escala, né, seria a área de banco de dados, engenharia de dados, e a proveniência pode se considerar dentro desse contexto, né? O domínio da aplicação, que ele ressalta também, e aí é toda essa característica aqui do Brecht, né, do e-science, que é você trabalhar com as demandas do desenvolvimento da ciência, da aplicação científica, e o aprendizado de máquina, no nosso contexto aqui, também está relacionado ao aprendizado de máquina científico, né, usando dados científicos no meio de um workflow da ciência, como vai ser apresentado, né, depois da palestra, próxima sessão. A gente vai ter exemplos disso. Bom, então, dentro dessa ciência de dados, que reúne todas essas características, né, o papel da proveniência estaria meio que em organizar esses objetos científicos do tipo conjuntos de dados, transformações de dados, alguns registros, a própria definição, né? Então, o que acontece é que, quando você está em larga escala, a quantidade desses recursos é muito grande, se fazer isso depois é muito difícil, é muito complicado. Então, a ideia é que, à medida que você vá gerando esses arquivos e consultando outros, relacionando-os, você consegue ter algo organizado, e a proveniência é bastante útil para isso. Por quê? Você poderia fazer esse registro independente de proveniência, né? Faz um modelo de classes e começa a registrar. Mas quando você usa proveniência, você já tem toda uma preocupação dos relacionamentos da derivação, você voltar ao que aconteceu de fato, além de um padrão, né? Então, dado esse panorama aí de proveniência e ciência de dados, vamos ver, então, o que a gente pode fazer com a proveniência, né? Bom, então, fazendo uma outra analogia aqui, quando você vai degustar um prato, uma refeição, fica um pouco difícil você deduzir o que aconteceu, né? Como é que você chegou ali? Seria o resultado do experimento, né? Você pode ter algumas indicações do que foi usado, mas, de fato, se você quiser saber características do processo em si, fica complicado, né? Então, assim, bom, eu tenho a receita, tenho os ingredientes, isso não é o suficiente para eu repetir um experimento, para eu, de fato, conduzir. Na verdade, existem muitas variações a serem realizadas e, durante o desenvolvimento também, o especialista pode resolver aplicar certas variações, pular etapas, criar novas etapas, e é importante que isso seja registrado, né? Então, você precisa, de fato, ter outros registros intermediários ao longo para você poder fazer a associação entre o que veio antes, o que veio depois, e a proveniência vai te dar um apoio a dizer exatamente o que aconteceu e analisar as tentativas e erros, né? Então, voltando para o nosso contexto de experimentos científicos, né, e os conceitos do W3C-Prov, num experimento científico você tem também uma receita, que é a definição do workflow do seu script, né, todo o planejamento do que vai ser feito. Então, isso aqui seriam as atividades de transformação de dados. Tem os dados de entrada selecionados, dados que são consultados e gerados também durante essa execução, resultado final, e os agentes responsáveis pela concepção,
pelo acompanhamento, pela sintonia fina do que está acontecendo e análise final. Então, é importante que isso seja registrado ao longo do processo, porque existem já diversas ferramentas e recursos computacionais, independente da proveniência, que apoiam esse tipo de experimento, né? Então, para você coordenar a execução dos processos, você tem scripts, workflows e máquinas que fazem essa execução, linguagens de programação com muita eficiência, mas, em geral, elas estão preocupadas mais com o escalonamento, com essa execução segura e recursos computacionais de desempenho, né? Existem workflows científicos que são bastante sofisticados para fazer e gerenciar essa execução. Então, principalmente na bioinformática, tem vários voltados para esse domínio. Muitos deles coletam proveniência, mas o que ocorre é que, na maioria das vezes, essa proveniência não está associada ao W3CPROV, ela é uma proveniência que ocorre no contexto isolado do workflow, e as etapas que vêm antes ou depois ficam meio que isoladas, né? Então, muitos cientistas preferem usar as linguagens de script ou fazer a programação do seu desenvolvimento, né? Então, é preciso que a proveniência percorra essas diversas alternativas, né? Então, aqui está um exemplo, né, de você aqui tem um workflow de aprendizado de máquina para essa área de óleo e gás, de sísmica, só que para você começar a gerar os dados a serem analisados aqui, uma série de transformações bastante sofisticadas tem que ser feitas. E isso tudo faz parte, né, dessa análise. Quando você gera um modelo, quiser saber exatamente o que eu usei, será que foi abrangente? Não dá para você olhar só esses dados aqui. É importante você ter acesso a todo o procedimento. Então, o registro da proveniência é muito útil, porque essas linhas aqui em azuis, elas não existem, elas são linhas que estão na cabeça de quem fez a concepção, mas isso exige várias equipes. Então, assim, o mundo real é bastante complexo e quanto mais complexo, mais difícil é você gerar a proveniência e analisar globalmente, né? Mas existem técnicas para isso. Então, esse é um trabalho que foi feito em colaboração com a IBM Pesquisa do Brasil, e liderada por um ex-aluno, agora já formado, Renan de Souza, né? Então, é importante você ter esse contexto geral, né? Bom, para tratar os dados, a gente tem uma série de ferramentas, né? A área de banco de dados é super rica e tem inúmeros sistemas de análise de documentos, imagens, sistemas de banco de dados, mas, em geral, eles estão desconectados da história daquele documento. Então, quando você tem só os arquivos, só as bases de dados para analisar, você não consegue, a partir daí, deduzir quem está relacionado a quem, o que isso vê, esse é derivado desse, esse aqui é derivado desse. Então, essa característica, você descobrir automaticamente, é bastante custosa e complicada. Então, por que não registrar durante o processo, né? E associar os agentes também, quem é responsável por quê, quem atuou quando, quem fez a sintonia fina, né? Então, essa é a parte do conceito de agentes. Então, isso aqui tudo para ressaltar que existe um relacionamento implícito entre todos esses objetos e que, se você não registra, você vai perder muito no final da análise, né? E mesmo durante o processo, quando ele é complexo, como eu estava comentando sobre a evolução da tela, do Matisse, você tem uma série de características que vão evidenciar a necessidade de uma adaptação ou de uma interrupção mesmo de execução, que sem esse apoio fica bastante complicado, né? Então, você vai ter que trabalhar, além dos repositórios, dos gerentes clássicos de dados, com algo que vá registrar esse outro relacionamento que está por fora.
Então, a ideia é você ir rastreando os dados e as transformações ao longo dessa geração, para você ter uma visão global e poder trabalhar até durante, né? Então, é a proveniência que vai fazer esse registro e que vai, de fato, facilitar esse processo para a gente. Bom, e por que usar o padrão, né? Então, já falei um pouco antes, mas essa é uma definição que está lá na página do W3CPROV, né? Que a proveniência é uma informação sobre entidades, atividades, agentes, que são as pessoas, né? Em produzir um objeto, né? Que pode ser usado para aumentar a qualidade, a confiabilidade e toda a reprodutibilidade do que está acontecendo, né? E, então, ressaltando aqui o fato de criar os relacionamentos, então, por exemplo, um determinado resultado de um experimento científico foi gerado por uma atividade, que, por outro lado, usou uma outra entidade, que foi gerada por outra atividade, e assim você vai gerando o ciclo com as atribuições e é um registro de caminhos de derivação que não é muito trivial, e a gente combina que todos vão representar dessa forma e usar esses relacionamentos. Essa coisa se expande, isso só não basta, né? Então tem extensões para ontologias e outros documentos, né? Mas vale muito a pena você seguir e usar isso como um padrão. Então, vamos ver um pouquinho sobre experiências, né, de experimentos. Então, o nosso grupo vem trabalhando já com proveniência, apoiando experimentos científicos de larga escala já há muito tempo. Então, aqui tem os experimentos bem-sucedidos lá de bioinformática, junto ao LNCC, com a Kari e o Cana. Trabalho muito também com colaboração do Daniel de Oliveira, professor da UF, e como usuários, a gente tem aqui engenheiros da engenharia mecânica, pessoal de ciência computacional, engenharia, especialistas dessa área no SEMPES, na própria COP e também na UFJF. E os alunos, né, os alunos do meu... Então, o que a gente tem feito coleta a proveniência ao longo e já oferece para o usuário fazer modificações. Então, aqui tem opções, o próprio workflow já foi feito para ser adaptado, mas o usuário fica meio perdido. Será que é isso que está acontecendo de fato, né? E, além disso, a gente registra a adaptação. E aí o usuário pode fazer uma mudança que vai resultar na redução do tempo, né, ou numa granularidade mais fina, enfim, tem uma série de resultados legais aí. E, especificamente, no aprendizado de máquina, né, à medida que o experimento de ciência de dados cresceu muito e muitas alternativas precisam ser experimentadas, principalmente durante a geração do modelo, né, você passa a precisar de recursos de proveniência. Então, apesar da proveniência já estar aí há mais de uns 20 anos, vamos dizer, nessa área ela tem aparecido de forma mais recente. Ela tem resultado em artigos tanto na área de banco de dados, engenharia de software e da própria comunidade de machine learning. Então, aqui tem alguns exemplos de trabalhos, alguns da Apple, Amazon, né, de empresas, outros mais da comunidade especificamente, mas o que a gente vê todo mundo querendo colocar proveniência, mas muitas vezes essa proveniência são só metadados, de um modo geral, praticamente não usam o padrão, o que acaba dificultando, cada um vai registrar de uma forma, se sai de uma plataforma de um jeito, vai para outra de outra, então o padrão está fazendo falta aqui. E a gente resolveu, então, analisar, né, outras alternativas de desenvolvimento de proveniência, né? Então, por que a proveniência é importante num aprendizado de máquina profundo? Aqui tem um diagrama, você vê aqui são 7 transformações de dados que ocorrem, pegando especificamente essa parte de treinamento, em todas as etapas
anteriores, né? E aqui é um outro caso em que o relacionamento entre os dados é uma coisa implícita. Em geral, o que as ferramentas existentes apoiam é associar, eles são esses hiperparâmetros, esse aqui é o conjunto de treinamento, e aí adaptações, né, sintonias finas, isso aí fica complicado de ser registrado, e você fazer esse caminho todo de volta do modelo até os dados brutos iniciais é complicado. Então, a gente tem trabalhado em usar soluções de sistemas de proveniência junto com soluções de aprendizado de máquina para obter esse registro, né? Então, e aí a caracterização que eu tinha mostrado antes, só reforçando, né, que o experimento, na verdade, ele não começa aqui. Ele começa além das etapas clássicas de limpeza, né, de tratamento, preparação dos dados para começar o processo, já houve toda uma proveniência do dado para chegar a ser preparado para passar por um processo de treinamento. Então, tudo isso é naturalmente gerado por meio da proveniência, apesar de toda a complexidade existente. Bom, então vamos voltar um pouco aos desafios para fazer isso. Já que existe sistemas de workflows, proveniência em ambientes de aprendizado de máquina, e já existem os sistemas de proveniência especificamente, né? O que existe ainda para ser feito? Bom, muita coisa, né? Porque não é muito simples. Então, eu gosto dessa figura aqui que a gente fez nesse artigo, né? Um conjunto, que é um trabalho de colaboração com engenharia de software, banco de dados, problemas reais da área de óleo e gás, e apesar de ser um artigo que a gente publicou em 2010, até hoje ainda não é exatamente uma realidade. Então, para você gerar proveniência acompanhando o ciclo de vida do experimento, quer dizer, toda essa parte inicial de planejamento, do workflow e análise, a gente colocou, olha, a proveniência é o ideal, não necessariamente um banco de dados centralizado, mas um registro integrado do que acontece nessas etapas e seus relacionamentos, né? Então, muito se fez aqui, no workflow. Então, aqui, uma vez tendo definido o workflow e ele foi executado, e você conseguiu colocar tudo em um único workflow, você tem ferramentas que podem gerar essa proveniência, várias alternativas. Mas fazer essa integração com outras etapas do experimento ou outros workflows é um problema em aberto. E a própria escolha de que ferramenta usar também não é trivial. Então, vamos ressaltar aqui o que um sistema de proveniência tem que oferecer. Ele tem que oferecer a representação. Então, isso vai passar, por exemplo, por uma modelagem, dependendo do domínio, da aplicação, você associar esses dados à proveniência, né, trazendo mais semântica para o que está sendo registrado, inevitavelmente passa por uma modelagem para que ela seja passível de análise, né? Então, muitos sistemas dizem que tem proveniência, coloca tudo num log, mas daí a você conseguir fazer qualquer consulta, principalmente do caminho de derivação, não é nada simples, né? Então, essa modelagem não tem muito como escapar. Preferencialmente, ela deve seguir o W3CPROV e depois tem que ter a decisão de, bom, como é que eu vou capturar essa proveniência? Em que momento isso vai ser feito? Como que eu vou armazenar? Vou usar um banco de dados, vou usar documentos RDF, vou usar, enfim, grafos. E, finalmente, que recursos analíticos eu tenho para trabalhar com essa proveniência? Então, os sistemas de proveniência variam muito em relação a como tratam cada uma dessas etapas. E existem problemas em aberto, né, no que ocorre aí, e tudo depende muito do que qual é o seu objetivo principal com a proveniência, né? Então, voltando a essa característica aí das abordagens, né? Então, alguns sistemas são chamados, né, gulosos, no sentido de, antes da execução, eu já digo o que é importante ser capturado, eu já tenho definido, né? E depois, bom, deixa eu executar e depois a gente vê como é que eu consigo gerar isso, né?
Então, entrando mais em detalhes dessa opção aqui, gulosa, você tem praticamente dois grupos de abordagens, né? Um é que o usuário participa na definição do que ele quer que seja capturado, qual seria a granularidade da proveniência em si, e a partir daí ele identifica no script que ele mesmo desenvolveu, aliás, essa entidade aqui, que é a entrada para essa transformação importante, essa saída aqui é importante, essa transformação também, e aí, com isso é incluído no modelo de proveniência, com base nessas informações, isso é incluído no modelo de proveniência e no próprio código. Então, tem essa participação. Com isso, o script fica com essas chamadas a bibliotecas de proveniência. Então, uma outra abordagem é você fazer isso automático. Você não pergunta para o usuário o que é considerado relevante e captura tudo no nível da linguagem de programação, né? Aquele script, você vai registrando as transformações de variáveis, as funções, gera um documento de proveniência, a partir dali você faz um pós-processamento para extrair uma granularidade mais simples de ser analisado. Então, tudo depende do grau de complexidade, do que você quer fazer com o resultado e que tipo de análise pode ser feita ali. Então, tem várias abordagens, aqui tem alguns exemplos, depois a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso. E essa outra abordagem, que é chamada pós-processamento, né, que é você tentar, eu esqueci de comentar, né, o que acontece nesse caso aqui, nas duas abordagens, né, como você está executando um sistema de coleta, de captura de proveniência junto do workflow científico, isso acaba gerando uma sobrecarga. E aí, dependendo do quanto você colete, essa sobrecarga pode ser maior ou menor. E aí, então, nesse caso do posterior, você não tem isso. Em compensação, gerar proveniência depois é bastante complexo, né? Bom, então, existem diversos problemas em aberto aqui, são coisas importantes, idealmente a gente deveria ter uma combinação aí dessas diversas abordagens, né? Tentar automatizar o máximo possível, mas a experiência do usuário é importante, porque, ao fim das contas, ele é que vai fazer a análise. Então, a minha opinião pessoal é que é importante a participação do usuário, sim, na definição do que deve ser capturado, né? Então, acabei já comentando antes as questões que você vai ter que decidir automaticamente, e aqui que é o problema principal que eu considero, é que no caso de você querer fazer uma análise do que está acontecendo ao longo do processo, e a proveniência ajuda muito aí também, nessa abordagem não dá para fazer, né? E aqui também eu já comentei sobre a participação e a inserção dessas chamadas, né? Então, só reforçando, é muito importante, antes de você começar a querer colocar proveniência no seu experimento científico, no seu experimento de aprendizado de máquina, por exemplo, o que você quer fazer, né? Se você não vai precisar de monitorar a sintonia fina com uma participação de quem fez o script, de tentar refiná-lo acompanhando a execução, você pode usar uma abordagem que não precise, né? Se o seu interesse é mais fazer a reproducibilidade, de repente você pode precisar de uma granularidade mais fina, então tudo vai depender. Então é importante, antes, ao invés de olhar, essa ferramenta aqui é simples, fácil de usar, o que ela consegue fazer, vantagens, desvantagens, o que eu vou usar. Então, isso também é uma característica, né? Então, aqui só para falar um pouco da nossa abordagem, né? Então, a gente tem trabalhado muito, a nossa abordagem, o DF Analyzer é o sistema principal, envolve uma série de outros pesquisadores, especificamente o Vitor Silva, que foi aluno de doutorado lá da COP, com orientação do Daniel de Oliveira, da UF, e o Patrick Valduriez, do INRIA, na França, né? E a gente tem focado muito nessa questão aí de apoio da proveniência, não
só para o usuário final, o especialista do domínio, mas para quem escreveu o workflow e para quem está tentando chegar lá com o resultado do experimento, né? Então, a ADF Analyzer foi especializada nessas duas abordagens voltadas especificamente para o aprendizado profundo, nesse caso, para redes neurais convolucionais, e a gente fez, então, uma especialização para já ter toda a modelagem necessária para esse domínio de aprendizado de máquina profundo, junto à DNN-Prove, e para que o usuário não tenha que fazer nada assim, nesse sentido, essa solução de proveniência foi incorporada junto ao Keras, que é um sistema bem popular aí de aprendizado profundo, né? Então, tem mais detalhes aqui no artigo, tem o Git também, a Débora Pina, a Liliane de Oliveira, são as alunas que estão por trás desse desenvolvimento, né, dessa pesquisa, com orientação do Daniel também, e elas apresentaram, a Débora apresentou segunda-feira esse artigo lá no IPO, né, que está acontecendo agora. E aqui só para dar um exemplo da riqueza de consultas que você consegue fazer, porque você pode ter programado 100 épocas, mas com as 10 primeiras você já pode ter uma ideia do de se você vai precisar analisar todas as configurações inicialmente previstas, o que você pode mudar uma vez você tendo explorado uma determinada combinação de hiperparâmetros para uma etapa do treinamento. Então, esse é um trabalho bastante custoso, né? E essa nossa abordagem, que foi feita para larga escala, né? Então, a gente usa a computação paralela, o sistema de proveniência roda num processador separado dos processadores usados para o treinamento, né? Então, a nossa sobrecarga é muito baixa. E aí, a partir de você usar um modelo relacional, por exemplo, você tem conjuntos de instâncias que caracterizam o que está acontecendo ali. E é um modelo muito rico para você fazer esse tipo de análise de conjuntos, né? E a gente usa o MoneyDB, que é um banco de dados orientado a colunas e que tem recursos para dados científicos também. Tem dado bem certo. Bom, a outra vantagem de você usar um modelo clássico como relacional é que você pode ir acrescentando diversas ferramentas, né? Então, o Felipe, um aluno de graduação lá da Engenharia de Computação do UFRJ, trabalhou junto com a Débora e a Liliane para colocar Elasticsearch, Kibana, junto para você ter mais um recurso analítico, visual, gráfico durante a evolução. E aí o especialista pode detectar, e essa acurácia aqui desses otimizadores não está muito boa, os próximos eu não vou mais envolver, enfim. Aí cabe ao especialista que conhece bem sobre o treinamento, usar esses recursos para diminuir o tempo, diminuir a quantidade de opções a serem analisadas, independente do autotuning, né? Então, a gente sabe que existe autotuning, mas esse apoio da proveniência faz com que o usuário identifique situações que estão nítidas ali que o autotuning pode não detectar. E aqui, só para ter um exemplo, né, a partir do momento que você entra no contexto do W3C Prove, você tem um conjunto enorme de ferramentas, né, e essa é uma ferramenta para mostrar visualmente a proveniência com os recursos de agente, esse pentágono aqui, as entidades e as atividades. A ideia não é a gente tem número, a quantidade, imagina, de épocas, de treinamentos, visualmente é impossível, mas didaticamente, vamos dizer assim, é uma forma de mostrar também os relacionamentos, o que está acontecendo, né? Então, você tem ferramentas já prontas para isso. Então, para fazer um fechamento, né? Vale a pena usar proveniência? Sim, né? Você tem desde das vantagens que já são conhecidas, quer dizer, foi o que motivou, de fato, o desenvolvimento da proveniência, né? Que é você apoiar esse processo de tentativa e erro para chegar num determinado resultado. Isso não significa desconhecimento ou incompetência, simplesmente como você está fazendo provando uma nova hipótese, desenvolvendo ciência, não dá para saber
de início o que vai dar certo, né? O que deva ser seguido. E aí, reforçando, né, ter acesso ao que está acontecendo antes do término é bastante importante. Em relação ao resultado, o que mais que você pode fazer com a proveniência, né? Compartilhar os experimentos, né? Você verificar a integridade, a autenticidade e confiar que realmente aqueles passos foram seguidos, nenhuma etapa o atalho foi realizado, né? E verificar a evolução dos experimentos, né? Bom, então, de fato, vale a pena coletar, existem ferramentas, mas elas precisam ser analisadas, o que é interessante para o seu caso ou não, analisar qual é o apoio, né, dependendo do que você quer fazer. Se você quer ter um complemento, a sintonia fina durante o desenvolvimento, é importante ver o que ela oferece de monitoramento para depuração, para adaptar, e registro de adaptação e confiança, né? Bom, então, em termos de perspectivas futuras, né, eu acredito muito na proveniência como um serviço que vai ser chamado, utilizado em paralelo à execução do experimento. Então, os desafios hoje são como que esse serviço pode ser facilitado, né? O que pode ser feito para que o esforço não seja maior do que o benefício, né? Então, a proveniência não deve ser vista como algo assim do tipo que você é obrigado a fazer porque a agência de fomento obrigou a reprodutibilidade ou porque para publicar na revista tem que ter, então faz. Na verdade, a proveniência ela vai ser muito útil para a própria pessoa que está fazendo o experimento. Então, ela realmente vale a pena. Mas se, para obter isso, né, você vai gastar o dobro do tempo que você já gasta para fazer o seu experimento, então o esforço tem sido todo nesse sentido. Não dá para automatizar 100%, porque a pessoa que vai analisar ela tem que ter algum investimento, né? Você não consegue fazer análise de dados sem ter um mínimo de modelagem, sem ter um mínimo de organização para fazer consulta. E quando esse volume de dados é grande, você precisa realmente desse trabalho. Mas muita coisa pode ser feita automática, né? E os bancos de dados têm muitos recursos para fazer isso. Por exemplo, a SQL você não precisa conhecer, né? A nossa própria ferramenta ela vai gerando o SQL automaticamente com base numa interface gráfica de escolha, né? Enfim, então, tentar automatizar esse processo de definição, modelagem e coleta, uma preocupação com a sobrecarga, então esse serviço ele não pode dominar, não pode roubar muitas unidades de processamento, né? E essa análise durante a execução ela é necessária num experimento em larga escala. Considero que um experimento em pequena escala, talvez você nem precise da proveniência, porque você pode reexecutar N vezes, não tem assim muito problema. Agora, quando o negócio cresce, aí é que a coisa começa a ficar complicada. E aí a modelagem de dados também não vai ser simples. E a análise é mais complicada ainda, né? Então, é importante você também ter o registro dessas adaptações, né? Do que o usuário resolveu fazer no sistema, né? E uma outra área, já que a gente está aqui num contexto de science, né? De apoio computacional à ciência, as redes neurais que são guiadas pela física, né? Então, essa é uma área que cresceu demais nos últimos 2 anos, então os especialistas dessa área de métodos numéricos, de solucionadores de equações, estão se debruçando em relação a isso, né? Fazendo novos modelos de função de perda para poder incorporar a física no treinamento da rede, os resultados têm sido excelentes, e a proveniência entra aí também, é um outro processo complexo, onde a gente vai ter que coletar outros tipos de dados com características científicas também. Então, queria agradecer às agências de fomento, né, que
tem ajudado bastante, o núcleo de computação avançada paralelo lá da COP, a gente usa muito a máquina Lobo Carneiro, que está lá, no momento a gente está usando também o LNCC, então não coloquei aqui, mas o supercomputador Santos Dumont, que a gente está fazendo experimentos com GPU lá, e a máquina do INRIA, enfim. Então é isso, queria mais uma vez agradecer, é super importante e um prestígio para mim estar nessa comunidade, né, ver os eventos se mantendo, né, e uma grande participação de contribuições. E eu deixo aqui algumas características, né, alguns desafios no sentido de, por exemplo, essa computação no contínuo, né, onde você começa a fazer um experimento no seu laptop, depois você roda uma parte na nuvem, a outra você roda numa máquina de GPU, visualiza em outro local, e é o mesmo workflow, e a proveniência tem que acompanhar isso. Então, técnicas computacionais estão sendo desenvolvidas para você trabalhar nesse contexto, e a proveniência precisa acompanhar, e eu acredito muito em incluir o especialista nesse procedimento, né? A gente na computação tem uma tendência a fazer tudo plug and play, mas na verdade essa participação é importante, principalmente no e-science. Então é isso. Obrigada, Victor, Fabrício, estou à disposição aí. Muito obrigado, Marta, pela palestra interessante, didática, enfim, muito motivadora, né? Acredito que fez todos nós aqui refletirmos um pouco sobre essa necessidade de colaboração, pela necessidade de aplicação também em problemas reais, né, como você colocou até no início da sua palestra. Bom, eu vou passar aqui para a etapa de perguntas. A Cláudia Medeiros, obrigado, Cláudia, por participar aqui da sessão. Como é que eu tiro a apresentação? Acho que se você clicar nessa telinha de compartilhamento, tá. Deve estar aí. Pronto, saiu. Saiu. Bom, que aí eu acho que agora você consegue até ver, eu não sei se vê aqui as mensagens, né? Sim. A Cláudia mandou uma pergunta em relação à TV, né, que ela não consegue ouvir resposta. E aí, qual a probabilidade do padrão ser aceito amplamente, né, num caso como esse? O aceite de um padrão depende, aí ela deu duas opções, né, da simplicidade, facilidade de uso, e quem indica, ou né, de quem indica e obriga. E quem obriga tal padrão? Obrigada, Cláudia. Prazer ter você aqui. A Cláudia foi uma das pioneiras do e-science no Brasil, né, trabalhando já desde a década de 90 com isso, uma grande incentivadora da área. E, bom, o padrão realmente é uma característica difícil, as pessoas, é uma amarração, né, e a pessoa existe uma certa resistência, mas como eu coloquei, são muitos as ferramentas já existentes que vêm facilitando nesse sentido, né, a gente vê que o padrão já começou a ser adotado em várias situações e organismos, né? Então, a iniciativa de análise de mudanças climáticas globais da NASA já adotou o W3C-Prov para registro desses objetos de pesquisa em relação ao clima. Na Europa também várias instituições têm adotado o padrão, além da academia, né, muitas ferramentas da nossa área utilizam. O que acontece é que nas outras áreas isso não tem sido muito adotado, talvez por falta de disseminação, talvez por desconhecimento mesmo dos recursos já existentes, né, e às vezes o que já foi feito antes, né, existe esse tipo de resistência. Então, eu acabei não vendo direito a pergunta aqui, eu não sei se foi exatamente isso, Cláudia. Então, eu acho que
que é isso, né? Essa questão da obrigação, ela é um pouco complicada, mas a partir do momento que a indústria começa a adotar, ou órgãos de fomento começam a exigir, ele fica adotado. Eu acho que, naturalmente, se a comunidade acadêmica começa a interferir e gerar ferramentas que vão influenciar a indústria em adotar também, isso é algo que vai acontecer naturalmente, eu acho, eu espero. Bom, enquanto as pessoas podem fazer outras perguntas ali, né? Pode usar a aba de pergunta, ou então aqui no próprio bate-papo, e eu passo a pergunta para a Marta. Marta, eu durante a palestra fiquei me perguntando exatamente no ponto que você chegou num dos últimos slides, né? Até quando você fala do Depth Analyzer, eu achei super interessante essa abordagem, né, que vocês estão propondo ali, que, enfim, que muito se discute dessa questão do funcionamento das redes neurais profundas, né, o entendimento do funcionamento dessas redes profundas, e eu percebo, às vezes, até nos alunos, essa dificuldade de conseguir utilizar, interpretar resultado, né, e a forma como vocês conduziram essa pesquisa do Depth Analyzer, eu acho que até que pode ajudar nesse sentido. Então, eu achei muito interessante essa proposta de vocês, porque começa a possibilitar que a gente use, né, a proveniência, então usar mesmo nesse sentido de um serviço mesmo, é como se fosse um produto que eu utilizo, né, ele está disponível para utilizar. E aí a pergunta que eu tinha para você foi exatamente a que você começou a abordar nos últimos slides, e eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho mais para a gente. Qual é a sua percepção do momento que a pesquisa está, né, em termos de proveniência, para que a gente consiga, de fato, começar a ter serviços de proveniência, como você colocou, né? Eu tinha colocado produto, mas eu acho que serviço, de fato, é um nome melhor, e para a gente ter esses serviços disponíveis para que a gente se torne usuários de proveniência, como a gente já tem alguns outros serviços que a comunidade começou a utilizar mesmo como serviço, como, por exemplo, até mesmo pacotes aí de machine learning que a gente utiliza, né, nas pesquisas, mesmo como usuários. Então, eu queria essa sua visão, assim, o que você pensa sobre isso? Esse foi até uma ótima pergunta e observação, porque realmente foi uma das características que aproximou a proveniência dessa comunidade, né? Que é a interpretação, a explicação. Então, existe uma pesquisa enorme na própria área de aprendizado profundo nessa explicação. Então, a sociedade cobra, né? Por que eu devo seguir esse modelo? O que foi feito ali? Então, existe uma preocupação em termos da explicação durante o algoritmo, né? A própria a evolução das configurações de pesos da rede. Mas existe esse outro lado que está preocupado com desde o início, né? Como é que os dados foram preparados, como é que esse registro pode ser feito. Então, a ideia é que você possa, desde o início, ir plugando, né, serviços de proveniência que estejam cientes de que esse serviço não é só dessa fase inicial de coleta, filtragem e preparação, mas é que ele tem que existir até o final. Então, existem alguns trabalhos, né, nesse sentido, de fazer essa integração da proveniência, né? Então, mas enfim, não tem um produto ainda para isso, né? Então, é importante que a gente trabalhe com essa geração de proveniência isolada, mas voltada a uma integração posterior. Esse serviço tem que ser leve, ele tem que ser passível de ser executado em diversos ambientes. Então, a gente tem trabalhado também com containers para poder facilitar esse desenvolvimento e até a instalação, porque você, para coletar, você vai ter que armazenar em algum lugar, provavelmente um banco de dados, aí fazer a instalação desse pacote da proveniência, principalmente uma máquina paralela, não é muito simples colocar um banco de dados lá e tal.
Então, os containers também têm ajudado nesse sentido, né? Mas tem muito a ser feito. Mas, de fato, eu posso dizer para você que o uso de uma ferramenta dessas numa disciplina, né, é bastante interessante, principalmente o Keras Prov, onde já está tudo bem facilitado, e aí se o aluno olhar, né, que tipo de consulta pode ser feita ali, o que ele pode analisar, né, em termos de o que está causando isso, né? Bom, para quem está aprendendo não é muito simples, mas você já começa a ir identificando ali, pelo menos, ponteiros de uma possível correlação. E eu acho que ajuda bastante na compreensão, desmistificando um pouco aquela caixa preta, né? Sim. E principalmente qual o papel dos hiperparâmetros naquela determinada tentativa, né? Então, o fato de estar registrado no banco de dados facilita muito. A gente já fez um experimento mostrando, né? Olha, como é que você resolveria essa consulta usando o que o Keras dá? Se você for olhar, eu tenho proveniência. Quando você vai ver, é um log, está tudo registrado lá. Exatamente. E aí os alunos têm que fazer um parser, jogam na planilha Excel, depois jogam num outro visualizador. Processo muito longo, né? Muito longo, não escala. Pós-coleta, né? Exatamente. E o pós-processamento. E aí você tendo um recurso desses, né? Enfim, então os desafios são como tornar esse serviço mais simples de ser utilizado, o que a gente já pode ir adiantando, porque além de você registrar o que é o básico que ocorre em qualquer rede neural profunda, também tem o domínio da aplicação, que eu não estou nem entrando muito aí, mas é interessante também que você colete alguns dados desse tipo. Mas se o usuário não fala, olha, isso aqui tem essas características, eu quero que isso seja registrado junto da proveniência, fica difícil ser automatizado. Então, os desafios que recursos a gente pode fazer, então entra também interação humano-computador aí para facilitar, enfim. Tem muita coisa a ser feita, mas eu acho que é um caminho sem volta, porque com certeza. ser com proveniência complicado eu diria que seria impossível, né? Com certeza. O Pedro, ele perguntou se proveniência gera transparência, proveniência gera transparência necessariamente? Aí ele complementa, né? Linguagens funcionais são transparentes quanto aos dados. Você vê esse paradigma sendo o padrão para facilitar a proveniência? Olha, ótima pergunta, Pedro. Inclusive, hoje, nesse momento, está acontecendo um workshop lá no Provenance Week que é só sobre transparência, né? Então, o quanto que a proveniência está no caminho crítico de você transparência no sentido de tornar transparente, né? Você, de fato, visualizar o que está acontecendo. Então, existe todo um esforço junto à proveniência e padrões do tipo FAIR, né, onde os dados seguem aqueles protocolos. Então, vale a pena você dar uma olhada lá, Pedro, nos 7 princípios de transparência que estão sendo discutidos hoje lá, onde a proveniência pode ajudar. Então, essa sinergia de esforço, né? Ela não é suficiente, mas com certeza ela vai tornar esse processo mais simples, justamente por ela associar a transformação ao dado. Fazer esse caminho é bastante importante. Muito obrigado, Marta. Bom, a gente poderia ficar discutindo aqui bastante tempo ainda, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Mas eu gostaria de agradecer novamente, né, em nome aí da coordenação do Bresce, eu e o Fabrício, a gente está muito satisfeito de você ter aceito participar aqui com a gente, né, trazer a sua experiência, a sua trajetória, mostrar para a comunidade as importâncias, né, que a gente tem aí dessas pesquisas aplicadas, enfim, que é bem o foco do Bresce, né, então gostaria de te agradecer novamente.